Acredito que não seja surpresa pra ninguém que eu sou um fã de Chainsaw Man. Ele chega a ser o meu mangá favorito, por inúmeros motivos, mas acontece que o autor tá de tiração com a minha cara. Então, ele não tá, é só que esse trecho eu tinha escrito há 4 meses atrás, então acaba que esse roteiro ficou completamente desatualizado nesse pequeno momento aqui, mas o resto eu juro que tá tudo certo, então aproveitem o vídeo. Por sorte, houve uma recomendação de um inscrito aqui do canal, de um mangá que eu já tinha ouvido falar, mas que nunca tinha dado uma chance. Estou falando de Jagan, um seinen muito bom que mais parece que Chainsaw Man teve um filho com Parasite, que surgiu uma história incrível, mas que tem os seus pontos baixos, que eu já vou comentar sobre. Mas de qualquer modo, eu gostaria de apresentar o início dessa obra a vocês e comentar sobre alguns dos seus temas e reflexões, além, é claro, de babar muito o ovo do conceito e da arte desse mangá. Então, saindo desse papo chato pra cacete, bem-vindos ao desmotivador mangá de Jagan. Nossa história já começa apresentando nosso protagonista psicótico, uma vez que ele tem um tesão escondido por atirar em todo mundo, já que ele odeia o seu trabalho, o seu relacionamento e principalmente a sua vida, tanto que ele sempre fica com esse sorriso falso, que é sempre notado por outras pessoas, mas o que chama a atenção é o que o Jagasaki, nosso protagonista, não tem muitos motivos pra ter esse ódio todo pela vida dele. Na verdade, a vida dele é super de boa. Ele trabalha na polícia, porém em uma área segura, e sua namorada, que ele não gosta, é uma pessoa muito gentil e que se importa muito com ele. Mesmo assim, ele sempre tem esse sentimento de vazio dentro de si. Sentimento esse que é recorrente em toda a obra. No momento, a única motivação dele é atirar em pessoas, mesmo que ele nunca nem ao menos tenha atirado uma vez sequer com uma arma. As coisas só mudam de verdade quando começa a chover sapos na cidade em que o Jagasaki mora. Inicialmente não parece algo pra se preocupar, mas é quando ele está dentro de um metrô onde um chefe frustrado está reclamando com um funcionário, incomodando todos os passageiros do trem, que os sapos mostram ser um problema, pois nesse momento aquele chefe se transforma em um monstro bizarro com uma língua afiada que corta tudo que está na sua frente, inclusive um superior do Jagasaki que estava acompanhando ele, indo direto para matá-lo logo em seguida, quando de repente o seu braço muda de forma e ele dispara um poderoso tiro de seus dedos que mata aquele monstro que estava causando problemas. Em um primeiro momento a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas logo chega uma coruja chamada Doku-chan que explica tudo o que está acontecendo ao Jagasaki, que na verdade esses sapos transformam os humanos em humanos fraturados, que são monstros que se alimentam das emoções e frustrações das pessoas, e como Jagasaki não perdeu a consciência, ele foi afetado por um Jirino e virou um guerreiro que tem como combater os humanos fraturados, chamados de Jagan. Mas em um ato que me surpreendeu bastante, o Jagasaki não queria nem saber de nada disso e dá um tiro na coruja, que explode. Eu achei isso meio inesperado, de verdade. Geralmente quando essas coisas acontecem, os protagonistas realmente nunca querem realmente ajudar os outros, mas o cara que quer contratar ele acaba insistindo na força do ódio, até que finalmente ele desiste, vai lá mesmo. Só que eu acho que nunca um cara meteu um balaço no cara que tava enchendo o saco, ou seja, pontos pra Jagan por causa disso. Voltando, ele chega em casa e a sua namorada, que se preocupa com ele, gosta bastante dele, vale ressaltar isso, percebe que ele tá mal e tenta consolar ele, mas meio que a forma como Jagasaki encarava o relacionamento deles a incomodava, em um ponto que ela não resistiu e se tornou um humano fraturado bem na sua frente, obrigando assim o protagonista a dar um tiro nela, o que acaba a matando. Logo em seguida, no meio das suas lamentações, surge Doku-chan, aquela coruja, na qual é imortal, pois só morre se o Jagasaki morrer. Então ele come o sapo que estava dentro da namorada do Jagasaki, caga uma bola de merda e dá pro Jagasaki cheirar, dizendo que esse é o único jeito de controlar sua transformação, para que ele não vire um humano fraturado por completo, assim como diz pra ele que se ele recuperar todos os sapos, eles terão direito a trazer uma pessoa de volta à vida, tornando esse o desejo de ressuscitar sua namorada na motivação principal do Jagan, que no caso é o Jagasaki, o que inicia a nossa história de fato. Uma história que tem muito a oferecer, principalmente nessa questão dos desejos e das motivações, o tema que percorre toda a jornada de Jagan, não só por ser o que move o personagem principal, como move absolutamente todos os outros personagens à sua volta, bem como aquele sentimento de vazio, que vai ser outro assunto recorrente aqui. A forma como esse mangá aborda esses temas é muito boa, levantando muitas críticas e discussões, assim como a forma que o protagonista encara suas motivações e as mudas completamente com o passar da obra. Aqui inclusive tem uma analogia bem legal com a palavra gatilho, já que o protagonista usa uma arma de fogo, dizendo que muitas vezes ele tem que encontrar o seu gatilho, aquilo que vai fazer ele mover a sua vida adiante. A obra também aborda uns temas meio bacanas, na qual eu sinto que nem é tão discutido assim, que é o egoísmo, mas não o egoísmo tradicional que é demonizado por todos, mas sim aquele egoísmo que
todos nós precisamos, mesmo que muitos não queiram admitir. Aquele egoísmo que te faz entender aquilo que você quer, bem como entender o que vai te fazer bem, uma vez que viver em prol de si mesmo não é um defeito, e sim uma necessidade em vários casos. Claro, isso não quer dizer que você tenha que ser um filho da puta. Isso apenas quer dizer que você tem que saber quando você deve pensar em si mesmo, nem que seja uma vez na sua vida, ou seja, dar valor a seus próprios desejos. Outro ponto na qual é mais explorado na reta final do mangá é o de assumir os seus erros e não fugir ou fingir que eles nunca aconteceram, como o próprio Nagasaki faz ao tentar ressuscitar sua namorada, sendo que ele só tá fazendo isso pelo medo de encarar a realidade de que ele acabou matando a sua namorada e que ele odiava ela. E como nada que eu falei até agora atrai uma pessoa pra uma obra, vamos ter que falar da ação dessa parada. Puta que pariu, é de cair o cu da bunda. Eu já falei aqui de anime seinen que costumam ter uma ação muito boa, coisa que é verdade, mas nesse aqui, como tem um foco grande nisso, acaba tendo um polimento especial na ação. Aí tem de tudo, desde quadros bonitos até poderes bem criativos, junto com batalhas muito boas. Eu acho que em toda a minha leitura eu não parei no meio de nenhuma batalha. Em todas eu queria muito saber como seria o desfecho, e isso é importante, tá? Tem muitas obras que eu gosto, mas mesmo assim tem batalhas que não me empolgam tanto. Daí eu vou lá, dou uma pausa no meio de uma batalha importante, já que ela não é tão interessante assim, e esse problema não tem Jagan. Mas é claro, esse mangá tem sim outros problemas, e eu tenho que comentar eles aqui com vocês. Pra começar, ele segue uma fórmula no início conhecida como monstro da semana. É tipo Power Rangers, aquele monstro que não são muito interessantes e são derrotados super rápido. A parte 3 e 4 de Jojo segue esse mesmo molde no início delas, eu acho que vocês conseguem se lembrar disso. Mas por sorte, esse momento acaba bem rápido e daí é só felicidade. Ou quase. Acontece que esse mangá tem duas subtramas particulares. Elas ocorrem enquanto a trama principal tá andando e se conectam de algum modo. A trama do Stalker e a trama do cara que troca de corpo e vira uma mulher trans. Elas não correm ao mesmo tempo. Meio que a do Stalker se encerra, daí vai pra da mulher trans. Só que elas me incomodam um pouco, mesmo tendo relevância na trama e até mesmo tendo gostado do desfecho que eles tiveram. Só que não deixa de ser frustrante eu estar no meio de um arco bacana com Nagasaki e trocar pra um cara que corre atrás de documentos de mulheres pra clonar suas chaves e colocar câmeras em seus apartamentos e ver elas em atos sexuais. Ou então pior, quando eles param na trama que tá num rumo muito bom pra mostrar um romance chato pra cacete de um cara que tá aprendendo a ser uma mulher. Calma, calma, calma. Essa história ficou muito confusa da forma como eu expliquei 4 meses atrás. Eu acho até que é por isso que eu não fiz o vídeo naquela época, porque eu não tinha experiência suficiente pra falar sobre esse tema. Mas na verdade, essa mulher aí é um cara que é um humano fraturado e que trocou de corpo com a mulher por acidente. Acaba tendo que viver a vida dela por não saber controlar os seus poderes. E nisso que ele fica lá sendo essa mulher, ele acaba se tornando uma mulher trans, porque ele percebe que gênero não importa, que ele se sente melhor como sendo uma mulher mesmo. Não tem nada a ver o que eu falei, tá ligado? Então eu meio que vacilei nisso daí, mas é só isso. A minha crítica sobre a trama, interromper a trama principal ainda tá válida, e era só isso mesmo. Vamos pro final do vídeo. Bem, em resumo, lê essa desgraça. Tem muitas coisas boas que eu juro que nem ao menos estava esperando. Assim como é um mangá que eu fiquei viciado e saí recomendando pra todo mundo que eu sabia que podia gostar. O que inclui vocês. Mas pra vocês eu não tô recomendando não, e sim ordenando. Leiam Jagan imediatamente. Mentira. Mas enquanto vocês estão aí de bobeira, que estão se inscrevendo no canal e seguir lá no server do Discord, bem como se tornar um membro que ajuda bastante a continuar com os vídeos aqui, na qual eu tenho que agradecer a todos. Em especial o Eduardo Otávio, que tá sendo o rei daqui e que tá me ajudando muito mesmo. Eu espero todos vocês aqui no próximo vídeo.